Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para você aí que está assistindo. Vou só falar brevemente aqui antes de começar o vídeo, antes de começar os comentários. Esse vídeo aqui vai ser mais curto, né? Vou comentar só os últimos 4 jogos da rodada que ficaram faltando, né? E eu trouxe alguns números também aí para elucidar. Vai ser uma informação mais diferente, né? Eu não tinha trago da última vez. Hoje eu consegui me preparar, trouxe alguns dados, algumas estatísticas interessantes aí para incrementar no vídeo. Então, sem mais delongas, vamos começar aí a falar da rodada. Vou começar aí com Palmeiras 0, Botafogo 0. O primeiro confronto aí das 4 horas. Um jogo, como eu disse, de duas equipes bem enfraquecidas. O Palmeiras vem aí de uma decadência, né? Desde que perdeu o título paulista aí, vem numa fase mais fraca, principalmente ofensiva. O time já está aí há 3 jogos sem fazer gols, tanto nos 2 jogos da final quanto agora, no Botafogo 0-0. E o Botafogo que me surpreendeu, um time com saída bem ágil, um time rápido, um time que chegou algumas vezes no gol do Palmeiras, mas não conseguiu aproveitar. O Palmeiras é bem verdade, principalmente no final na reta final ali, conseguiu chegar algumas vezes, teve uma bola ali cara a cara com o John. Então foi um jogo bem legal. Não foi aquele 0-0 maçante, muita bola no meio, não. Foi um jogo mais espetado, chances para ambos os lados, um jogo bom. Mas apesar de tudo, um 0-0. Como eu disse, do que eu até comentei isso no vídeo passado, eu não tenho grandes expectativas para Palmeiras nem para Botafogo agora nessa reta, né, nesse começo de campeonato. Como eu disse, eles podem engrenar mais para frente, mas nesse momento são times para mim que só pegam Libertadores. Eu não vejo postulante a título. Até por esse começo vocês viram que nenhuma das equipes destoou muito. Para mim eles estão em nível parecido e não é nível de título. Eu vejo atualmente mais Flamengo, Internacional e talvez o Corinthians um passinho à frente deles. Agora vamos lá para Vasco 2, Santos 1. Esse jogo aí é um jogo muito interessante da rodada, né? Um jogo que eu pude assistir. Aliás, todos esses 4 eu pude assistir porque foram em horários diferentes, né? E foi um jogo que eu achei muito interessante. Algumas curiosidades, algumas coisinhas aí. Esse jogo, por exemplo, ele vira 1-0, né? Gol do Barreal, um jogador que veio do Cruzeiro, ofensivamente muito bom, muito rápido. Uma contratação interessante aí para o Santos. Um gol dele, numa saída ali do Léo Jardim, ele consegue encobrir ele, belo gol. E na virada no intervalo, né, na virada pro segundo tempo, o Carille foi vaiado, né? O Carille foi bem vaiado aí pela torcida do Vasco. A torcida do Vasco aparentemente bem feliz com o trabalho dele. E, ironicamente, o Vasco vira a partida no segundo tempo e ganha, né? Continuando assim o trabalho do Carille, talvez uma derrota fosse o fim da trajetória dele. Mas eu gostaria até de salientar aqui que o Carille é um bom técnico pro Vasco. O Carille, na verdade, ele pode não ser o técnico ideal para times da primeira prateleira, times que disputam títulos continentais ou títulos nacionais. Por exemplo, Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Internacional, Corinthians, São Paulo. Eu não acho que ele seja um bom técnico para esses times. Mas agora, para mim, para times médios, ele é um excelente técnico. Por exemplo, eu não vejo esse Vasco aí lutando para não cair, por exemplo. Na mão do Carille, eu creio que não vai lutar para não cair. Já ganhou agora, por exemplo, na primeira rodada, já são pontos importantes. O Carille, ele é muito bom em fazer times competitivos. Não sei se ele vai fazer, aliás, né, não é muita característica dele fazer aquele time que dá um show de bola, que tem 70% da posse de bola, que tem 20 chutes no gol. Não é uma característica dele isso, mas ele é um técnico muito inteligente que sabe dar jeito em time médio. Ele sabe dar jeito. Dificilmente, se você for olhar bem a carreira do Carille, dificilmente ele deixa um time na zona de rebaixamento. Ou ele resgata o time da zona de rebaixamento quando ele pega um time nessa situação, ou ele pelo menos mantém o meio de tabela ali. Ele é um técnico bom para fazer times competitivos. Repito, não é time para, talvez não seja um cara para levar times para título, mas te garanto que sofrer perrengue você não vai. E eu acho que nesse quesito é bom o Vasco pensar dessa forma. Primeiro para, como eu disse, não sofrer mais para frente no Brasileirão. E também eu garanto que com ele, além de não cair,
vocês vão garantir ali uma Sul-Americana, o Vasco vai conseguir garantir, talvez, uma pré-Libertadores, talvez seja sonhar muito, né, visto os outros elencos dos outros times. Mas se o Vasco demite o Carille hoje, vai sofrer. Vai sofrer porque eu não vejo também grandes nomes no mercado. Aí pode ir lá para fora contratar um português que é uma incerteza, não se sabe exatamente como vai se adequar ao Brasil, enfim, muitas nuances. Eu não demitiria o Carille. Eu acho que seria um erro grotesco, um erro muito grande da diretoria demitir o Carille. Se bem que vai muito da torcida também, né? Se a torcida tá infeliz, é difícil manter o cara no comando. Analisado o Vasco, vamos lá então para o Santos, né? O Santos que, pelo contrário, eu já acho que o Caixinha não é o cara. O Caixinha teve até agora o ano aí, teve o Paulista para tentar ajeitar esse time do Santos e não ajeitou, não deu liga, não tá legal. Uma defesa fraquíssima. Eu até trouxe alguns números aqui para elucidar o que eu vou falar, ó. O Santos até agora tem uma média de gols sofridos para times da Série A, né? Isso contando Corinthians, contando São Paulo, Palmeiras, enfim, todos os times da Série A que enfrentou até agora, tem uma média de 1,43 gols sofridos por jogo. Uma média muito alta. Praticamente a cada 2 jogos, o Santos toma 2 gols, que já é praticamente uma derrota, porque dificilmente reverte-se um placar em que você tenha sofrido 2 gols. Dos 16 jogos que o Santos disputou até agora, isso contra todos os times, tá? O Santos só não tomou gol em 4. Isso contando o Paulista, mais agora esse da Série A. 16 jogos, só não sofreu gol em 4. Isso contando adversários como Velo Clube, Água Santa, Ponte Preta, que são times que o Santos tomou gol. Então, assim, uma defesa muito fraca. E hoje o Santos, por mais que tenha nomes para isso, não tem um ataque matador. O ataque do Santos ainda não tá encaixadinho, não tá bonito, não tá fazendo 4, 5 gols por jogo, que o Santos tem potencial para isso, para fazer 3, 4, 5, enfim, para empilhar gols, tem potencial, tem jogadores para isso. Na hora, assim, na minha mente vem, por exemplo, o Sampaoli, que pegou um elenco que não marcava tanto, né? Por exemplo, com Marinho, Soteldo, que eram 2 pontas que não recompunham tanto, mas que lá na frente resolviam. O São Paulo tinha um time muito ofensivo e que fazia muitos gols por rodada. Eu acho que essa era uma vantagem. O São Paulo, para mim, era um cara que, por exemplo, caía como uma luva nesse time do Santos. Agora o Caixinha a gente já viu que não é esse cara. Não tem feito muitos gols, tem uma média de gols sofridos muito alta. Então eu acho que realmente não é o cara para continuar no comando. Eu não continuaria com o trabalho do Caixinha. Eu creio que ele também não vai continuar muito tempo, porque continuando dessa forma aí, provavelmente ainda até a metade do Paulistão ele já foi demitido. Vamos lá para Corinthians 1, Bahia 1. Aliás, Bahia 1, Corinthians 1, né? Porque o jogo foi na Fonte Nova. Um jogo bem legalzinho de se assistir. Verdade que o Bahia dominou as ações. O Corinthians foi com um time reserva, né? Ainda assim, digamos, um time meio de ressaca por causa do título paulista. Eles... dá pra ver, né? O nível de concentração é menor. Esses jogos pós-título são sempre bem fracos, assim, do time que acabou de conquistar. Mas o Bahia não tem nada a ver com isso. Dominou as ações. Depois de muito martelar o time do Corinthians, conseguiu o gol. Uma bela finalização de cabeça, uma pedrada. E abriu 1-0 no placar. Eu diria que fatalmente ganharia o jogo. Eu diria que era uma consequência ganhar o jogo. Acabou que o Everton Ribeiro foi muito infeliz. Ele faz uma falta, né? E acaba sofrendo o segundo amarelo, consequentemente o vermelho, é expulso do jogo. Numa falta besta, assim. Eu diria que foi um acaso do jogo, mas aquela faltinha é evitável, sabe? Não tinha a menor necessidade. E aí nisso o jogo muda de figura, o Corinthians começa a empilhar atacante, começa a estacar para cima. Muito chuveirinho, é verdade. Eu acho que até a tática do Corinthians, né, a tática do Ramon aí, foi bem fraca. O Corinthians acabou achando o gol, né? Por sorte, um dos cruzamentos achou o Hector Hernandes, isso já bem no finalzinho, que conseguiu empatar o jogo. Mas muito pouco repertório, né? Tudo bem que é difícil você conseguir pressionar um time que tá com a menos, que se retranca muito, mas você não pode... Foi muito tempo, entendeu?
O Everton Ribeiro foi expulso ainda no começo do primeiro tempo, ali antes dos 20. Então você precisava ter se organizado melhor para conseguir usufruir melhor dessa vantagem. Não só ficar dando chuveirinho, até porque o Hector mesmo, ele é um cara mais forte, mas ele não é um cara muito alto. O Yuri Alberto também não é alto. Então, se você não tiver, como o Corinthians não tem atualmente no elenco, um cara muito alto, um cara para brigar nessas bolas, você precisa trabalhar ela. Porque se você ficar cruzando em cima de zagueiros muito mais altos, ou tem que ser aquele cruzamento rápido, ou se você ficar mandando aqueles balãozão, você vai consagrar a defesa adversária, porque não vai sair gol. É para ficar de olho aí nessas estratégias do Corinthians. Mas, em relação ao Bahia, a expectativa é muito boa, viu? Um time muito bem treinado, muito organizado, saídas muito rápidas. Na Fonte Nova aí, te garanto que vai dar trabalho para qualquer time, viu? Para qualquer time, porque é um time muito bom. Time com muita qualidade técnica também, time que está sabendo usufruir muito bem das suas peças. Parabéns aí ao Rogério Ceni por isso. Para fechar a rodada aí, então, temos Bragantino e Ceará. Para quem viu o primeiro vídeo lá também, sabe que eu já tinha citado que o Ceará vinha mais forte, né? É um time mais forte do que o Bragantino para esse Brasileirão. E o Ceará domina o começo de jogo, abre 2-0 antes dos 15 minutos. Se eu não me engano, aos 13 sai o segundo gol do Marlon, o primeiro do Pedro Raul, o velho conhecido aí da torcida corintiana, da torcida do Vasco também. Não sei se vai ter alguém aqui, mas também da torcida do Toluca. Um velho conhecido aí, um jogador que vinha de uma baixa muito grande, né? Vinha de péssima fase aí nos últimos clubes que passou, mas aparentemente se encontrou no Ceará, vem numa sequência aí de muitos gols, estreia já no Brasileirão fazendo gol, e o time do Ceará começa muito bem o jogo, só que cometeu um erro ali que eu não consigo nem julgar, porque é natural. Abriu o 2-0 muito cedo, numa pressão imensa. Começou assim, antes dos 20 minutos já tinha finalizado mais de 7 vezes, tinha criado a chance com o Pedro Raul, tinha feito o gol de cabeça com o Marlon, já tinha aberto 2-0, então acabou que retraiu. Começou a recuar, não conseguiu encaixar bem os contra-ataques como deveria, ou pelo menos não conseguiu segurar a bola também, tocar, esfriar o adversário. E aí com isso o Bragantino foi pressionando, foi gostando do jogo, foi pressionando, pressionando. Até entra naquela brincadeira, né? Eu acho que todo mundo aqui que joga PES já ouviu que é aquele 2-0 é um placar perigoso. E realmente foi para o Ceará. Tomou o primeiro gol no final do primeiro tempo. E aí tomou o segundo tempo todo de pressão, fatalmente tomou o gol. Tomou o gol ainda bem no final do jogo, é até triste, né? Você depois de segurar tanto tempo tomar o gol no final do jogo. Acabou tomando e levou 2-2. Também não creio que é um resultado ruim para o Ceará. Nem para o Bragantino não é ruim, né? O Bragantino é ruim porque enfrenta um adversário pior. Aliás, né? Digamos assim, em tese, enfrenta um adversário pior, porque acabou de subir da Série B. Como eu disse, na prática, não creio que seja isso. Mas pega um adversário que deveria vencer, ainda mais por se tratar de um jogo em casa. E consegue arrancar um empate sofrido. Então, como eu disse, é para ficar de olho no Bragantino. Também trouxe alguns números para elucidar isso que eu tinha falado. Atualmente, ó, a campanha do Bragantino no ano, nas mãos do Fernando Seabra, é a seguinte: no Paulista, teve 5 vitórias e 5 derrotas. Essa foi a campanha que classificou o Bragantino no Paulista. Ou seja, a campanha bem fraca, 2 empates também. Uma campanha bem fraca, número igual de vitória e derrota. Já demonstra que o seu time não teve muita dominância. Teve também, ó, foi eliminado já nas primeiras fases, né, na quarta de final contra o Santos, 2-0, uma vitória bem tranquila do Santos, não sofreu em nada. Não ganhou nenhuma das 2 partidas da Copa do Brasil. Jogou contra Souza e jogou contra o São José. E empatou os 2 jogos em 1-1 e acabou passando nos 2 nos pênaltis. Mas aí você já vê também outra característica de um time bem fraco. Não conseguiu se sobrepor em nenhuma das 2 partidas, mesmo contra elencos de bem menos investimento, elencos bem fracos, né? São José, eu creio que deve estar na 3ª divisão, o Souza na 4ª, algo desse tipo. Então são times bem fracos, cara, bem fracos. E o Red Bull não conseguiu vencer com tranquilidade, nem vencer o jogo, aliás, de nenhum dos 2 times. Então o Red Bull Bragantino realmente vem um time com
vem como um time bem fraco aí pro campeonato. Perfeito, pessoal. Você que assistiu até agora esse vídeo, espero que tenha gostado. Peço que curta, que compartilhe, que comente aí embaixo. Se inscreva no canal também, se possível. Me ajuda aí a crescer, a engajar para que esse conteúdo chegue em mais pessoas. E se tiver alguma sugestão também aí, fica à vontade. Eu tentei trazer mais alguns números aí, vou focar mais nessa parte, vou trazer mais números aí, cada vez mais. Assim, eu pego um pouquinho da minha análise, incremento com alguns números para poder elucidar melhor o que eu estou falando. A ideia é basicamente essa, tentar fazer algo mais embasado, né? Não só opinião. Perfeito? Muito obrigado aí você que assistiu até aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.